Lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que o Senhor abençoe essa palavra e que ela possa gerar muitos frutos em nossas vidas. Eu queria falar um pouquinho a respeito de autoridade espiritual, amém? Nós precisamos ter autoridade espiritual. E Jesus, ele fala assim, olha, todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas, tanto nas regiões celestiais como nas regiões terrenas. Agora, o que é autoridade? A palavra original aqui na Bíblia, ela quer dizer, autoridade quer dizer poder de escolher. É alguém que tem o poder, a liberdade de fazer como ele quer. Eu posso escolher e fazer do jeito que eu bem entendo. Isso é autoridade. É poder de reger, é poder de governar, é poder de alguém que tem uma vontade e que as outras pessoas são obrigadas a obedecer, a cumprir com a sua vontade. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho poder, eu tenho autoridade de fazer o que eu bem entendo nos céus, na terra, sobre todas as pessoas, em todos os níveis. E aquilo que eu quero, aquilo que eu decido, todo mundo tem que fazer. Eu reino. Eu tenho o poder de governar. Eu tenho o poder de reinar. Deus é quem concedeu essa autoridade a seu Filho. Lembre-se sim que Deus é dono de todas as coisas. Deus como Criador, Deus como o edificador de todas as coisas, Ele é dono. Ele tem posse por direito de criação. Então Deus, Ele fez todas as coisas e tudo pertence a Deus. Absolutamente todas as coisas do universo, tudo que existe, pertence a Deus. E Deus decidiu sujeitar todas as coisas aos pés de seu Filho Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 27, fala assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ou seja, Jesus, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, à exceção do Pai. Ele só não pode mandar no Pai, mas no resto, tudo, Jesus tem autoridade para decidir, para mandar, para governar. Então Ele faz o que Ele bem entende. Até os demônios, eles são obrigados a obedecer Jesus. Não são só os anjos que são obrigados a obedecer Jesus. Você sabia que Satanás também é obrigado a obedecer Jesus? Os anjos obedecem. E quando Jesus dá uma ordem para os demônios também têm que obedecer, porque Ele tem essa autoridade. Os demônios não podem desobedecer, eles são obrigados a obedecer uma autoridade e um mandamento dado pelo Senhor Jesus. Por que nós temos autoridade para expulsar demônios? Por que o demônio sai da vida de uma pessoa quando nós ordenamos que ele saia em nome de Jesus? Porque ele não tem opção de desobedecer Jesus. Ele sabe que Jesus pode, que Jesus reina e que Jesus tem autoridade para isso. E Jesus não tem autoridade só para fazer o que Ele quer em relação aos anjos e aos demônios e às coisas celestiais, mas aqui na terra também. Jesus, Ele tem autoridade sobre toda a criação, sobre toda a natureza. Então Jesus, Ele tem autoridade sobre os mares.
Jesus tem autoridade sobre os vulcões. Jesus tem autoridade sobre os terremotos. Ele tem autoridade sobre o sol. Tem autoridade sobre a chuva, sobre o calor, sobre o frio, sobre o outono, sobre a primavera. Jesus tem autoridade sobre tudo aquilo que Deus criou, toda a natureza, sobre a neve. Ele decide. A hora que Ele manda a chuva, se Ele quiser mandar, Ele manda. Se Ele não quiser, não manda. Se quiser fazer calor, faz calor. Se quiser fazer frio, faz frio. E se Ele mandar o mar parar, o mar para. Se Ele quiser que o rio corra ao contrário, o rio vai correr ao contrário. Porque Ele simplesmente pode. Saber que Jesus tem autoridade sobre os vírus e sobre as bactérias? Também estão sujeitos a Ele. Às vezes você fica com virose, né? Porque essa dizem que a depressão é a doença dos nossos dias, né? Dos nossos tempos. Não é nada, é virose. Porque vai no médico, tudo é virose. Jesus tem autoridade sobre os vírus, gente. Uma pessoa que está lá com infecção, tomando antibiótico, Jesus tem autoridade sobre as bactérias. Sabia disso? E Ele tem autoridade sobre todos os seres humanos. Ele tem autoridade sobre os reis, sobre os governantes, sobre os presidentes, sobre os magistrados, sobre os ministros, sobre os juízes, sobre a polícia, sobre os exércitos. Tem autoridade sobre os grandes e sobre os pequenos. Jesus, Ele põe quem Ele quiser no poder e Ele tira a hora que quer. Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. Nós não sabemos quanto mais nós vamos viver, e por mais ansiosos, cuidadosos que nós sejamos com relação às nossas vidas, o que Ele diz é que nós não podemos aumentar a nossa vida em um passo. Quem pode aumentar, por mais cuidado que tenha com a sua vida, um côvado. Sabe o que é um côvado? 45 centímetros, é o tamanho de um passo de quem está caminhando naturalmente. Você não pode aumentar um passo na sua vida. Mas Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte de cada um de nós. Jesus tem autoridade sobre o nosso destino, sobre quem é você, sobre o que você vai fazer, para onde você vai, o que vai ser da sua vida. Ele tem autoridade para isso. Tanto no tempo presente, na vida terrena, como para toda a eternidade. Ele decide. Jesus pode. Gente, como tem gente que acha que é Jesus por aí, né? Quer ser dono de todo o poder, de toda a autoridade nos céus e na terra. Tem gente que pensa que pode, mas só Jesus. E sabe que Jesus, Ele tendo essa autoridade, Ele está explicando aqui para os discípulos: olha, discípulos, é o seguinte, eu tenho, e quem tem faz o que quer, e delega quem quer. E Jesus, Ele delega a autoridade para os seus discípulos. Ele concede aquilo que está nele. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz assim: eu lhes dei, Jesus dizendo aos seus discípulos, Lucas 10, 19. E é bom você lembrar desse versículo. É bom você se apoderar dele. Jesus diz aos discípulos assim, Lucas 10, 19. Eu lhes dei a autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? As serpentes e escorpiões são referências a demônios, entidades malignas, demoníacas. E Jesus está falando assim: eu tenho autoridade, eu tenho poder sobre os demônios, e essa autoridade eu estou dando para vocês, e vocês podem pisar nos demônios, e vocês têm autoridade contra todo o poder que eles têm, contra todo o poder de Lúcifer, de Satanás. Jesus tem e delega isso para a gente, e fala: olha, e quando eu dou autoridade, vocês estão revestidos da minha autoridade, eles não podem absolutamente nada contra vocês. Nada. Vocês é que podem contra ele. Sabe que teve um tempo na minha vida que eu tinha medo do diabo. Eu tinha medo até de escuro.
Porque eu achava que onde estava assim o breu, né, o diabo anda no escuro, anda nas trevas. Então quando estava assim tudo muito escuro, eu falei, tem demônio por aí. Eu tinha medo do escuro, gente, porque achava que podia ter demônio. Eu não tinha medo dos homens, das pessoas, mas eu tinha medo do diabo. Até que eu descobri que quem tem que ter medo é ele que tem que ter medo de mim, não eu dele. Você já viu cachorro? Cachorro é o seguinte, se cachorro assim, se ele latir para você e você refugar, mostrar que está com medo, ele cresce. Mas se ele latir para você e você mostrar que você é mais forte e tem mais autoridade do que ele que recua. Então o diabo trabalha assim, ele tenta nos intimidar, porque nós não sabemos às vezes a autoridade que nós temos. Só que a autoridade que está em nós não é autoridade própria. A autoridade que está em nós é a autoridade de Cristo, e só pode ser exercida no nome dele. Ou seja, é como uma procuração. Como é que eu vou exercer a autoridade? Se eu vou exercer a autoridade delegada em nome de Jesus, ou seja, eu tenho que estar fazendo aquilo que ele decidiu, aquilo que ele determinou. Então toda autoridade espiritual nas nossas vidas é autoridade a ser exercida em nome de Jesus. Lá em Marcos capítulo 16, finalzinho do Evangelho de Marcos, versículos 17 e 18, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Sabe o que é isso? A autoridade espiritual exercida em nome do Senhor. E sabe que não interessa a posição política, social, econômica, racial ou qualquer que seja nas nossas vidas, porque a autoridade espiritual não está associada a essas questões. Por exemplo, você tem vários na Bíblia. O menor no reino dos céus, ele tem mais autoridade do que a maior autoridade do planeta Terra. Quem é a maior autoridade hoje no planeta Terra? O Obama. O menor do reino dos céus tem mais autoridade espiritual do que o presidente americano. Só que a autoridade espiritual, ela está sobre as coisas naturais também. Paulo, lembre-se de Paulo, apóstolo Paulo. Paulo estava algemado, ele estava preso, e Festo era governador, e Festo está sentado num trono, e Paulo está algemado diante de Festo. Mas quem era a autoridade ali? Paulo ou Festo? Paulo era a autoridade. Faraó estava sentado num trono, e Moisés estava em pé diante de Faraó. Moisés era representante dos escravos. Faraó governava, reinava. Mas quem era a autoridade naquela sala? Faraó ou Moisés? Com quem é que Deus estava? Com Moisés. E Daniel? Nabucodonosor está lá no trono, reinando, imperador do mundo. E Daniel está lá na cova dos leões. Quem é a autoridade? Nabucodonosor no trono ou Daniel na cova dos leões? Não interessa onde você está. Independe da sua situação, da sua condição. Quando o Senhor Jesus, Ele compartilha da autoridade dEle com você, você é mais autoridade do que o governador do seu estado, do que o presidente da sua nação, do que o prefeito da sua cidade, do que o homem mais rico da sua cidade. Porque a autoridade não está associada, a autoridade das coisas divinas não estão associadas às coisas terrenas, mas estão associadas ao reino dele. Lázaro estava à beira da mesa do rico. Lázaro comia das migalhas, ou seja, Lázaro comia do lixo do rico. O rico comia de tudo ele se regalava. Tinha todas as coisas que o dinheiro podia comprar. E Lázaro estava vivendo de quê? Sobrevivendo de comer do lixo. Quem era a autoridade? O rico ou Lázaro?
Porque na hora que eles partiram para a eternidade, quem que virou pedinte? Deixa Lázaro vir molhar a ponta do dedo na água e vir só refrescar a ponta da minha língua. Quem era o pedinte? Quem era a autoridade? Mas a autoridade não é para eu fazer aquilo que eu quero, mas é para fazer aquilo que ele quer. Porque a autoridade é delegada, e é em nome dele, é para exercer a autoridade contra Satanás e contra as obras do diabo. Essa é a autoridade que nós precisamos ter contra Satanás e contra as obras de Satanás, porque Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Satanás, ele trouxe destruição contra a humanidade, e Jesus veio para restaurar. E para isso ele nos deu a autoridade para desfazer as obras de Satanás. Sabe que a autoridade que Jesus nos dá não é uma autoridade para subjugar os homens, mas é para subjugar os demônios. Não é para pisar nas pessoas, é para pisar no capeta. Só que tem gente que está querendo usar a autoridade de Jesus para pisar nos outros. E a autoridade de Jesus nunca foi para pisar nos outros. Jesus nunca fez isso, nunca ensinou a fazer isso, e os discípulos nunca fizeram isso. Aliás, até queriam. Teve um momento que Pedro falou: Senhor, quer que a gente mande cair fogo do céu e destrua logo tudo? Jesus falou: ô cabeção, você ainda vai se converter, você ainda vai entender as coisas. Que ele queria usar a autoridade contra as pessoas, e não é isso. A autoridade é para usar a autoridade espiritual. Sabe que quando a gente usa a autoridade espiritual, quando nós estamos revestidos e sabemos disso, o diabo tem que te obedecer do mesmo jeito que ele obedeceu a Cristo. O diabo tem que sair do mesmo jeito que saiu diante da presença do Senhor. E as enfermidades também. Porque assim Jesus exerceu autoridade contra o mal, contra aquilo que aflige as pessoas, e não contra as pessoas. Jesus ainda nos prometeu o seguinte, em João 14:12, ele fala assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. E aí, se você continuar o texto, ele vai falar que você deve fazer isso em nome dele. No nome dele, nós fazemos as obras dele. Em nome dele, nós continuamos o ministério dele. Em nome dele, nós desfazemos as obras de Satanás. Ou seja, não é para eu tirar vantagem em meu benefício. A autoridade de Jesus não é para mim, mas é em favor do reino dele. Não é eu usar a autoridade dele, é ele que me usa. Sabe que o grande risco nas nossas vidas, e quando Jesus começa a nos usar, é a gente começar a usar Jesus. Esse é um motivo de desvio, de apostasia que tem tomado muitos ministérios. Tome cuidado, guarda aquilo que você tem para você não perder. E esse é o grande temor ministerial que eu tenho, e eu cuido disso todos os dias, porque eu sei que o diabo, ele é ladrão e ele quer roubar a autoridade. Ele fez isso desde Adão e ele continua fazendo isso. E quem entrega a autoridade somos nós, porque Jesus nos delegou e Jesus não entregou para Satanás. Toda a autoridade que Satanás tem, ele não recebeu de Deus, ele recebeu dos homens, porque Deus deu aos homens e Satanás rouba dos homens. Ele quer roubar a nossa autoridade. Jesus te deu? Deu. Quem está interessado naquilo que você tem? O diabo. Por isso você tem que guardar aquilo que você tem. Não é para manipular pessoas, não é para exercer autoridade sobre pessoas, para fazer o teu querer, a tua vontade prevalecer. Isso é um perigo, gente. Deus te usar, Deus está me usando, e aí quando Deus está me usando, então você me obedece. Porque eu sou boca de Deus, eu sou profeta de Deus, então o que eu digo é Deus falando, e cala a tua boca e faz o que eu mando. Ou não precisa dizer assim, mas manipula de outra maneira. Não é para isso, gente. Não é para isso. Ministério profético é um ministério de Deus demais. E por ser tão de Deus, o diabo quer roubar, porque o diabo quer
A unção profética, o espírito da profecia que vem dos céus, o diabo quer, porque o espírito da profecia dá direção, e o diabo quer dirigir, quer conduzir, quer manipular. Então ele está assim, de olho no ministério profético. Quando Deus dá uma autoridade profética para alguém, o diabo vai lá e tenta roubar. E sabe quem rouba sem que as pessoas percebam? É só começar a gostar, porque é isso que ele fez. Quando ele estava portador de adoração aos céus, a Deus, ele começou a gostar daquilo que ele era portador. E ele quis se apoderar daquilo. E quando nós temos uma unção, uma autoridade de Deus, nós começamos às vezes a gostar, a ter apego por aquilo que não é nosso, que está em nós, e começamos a querer aquilo para a gente, porque é bom. A unção atrai pessoas. A unção me eleva num patamar espiritual. A unção me dá poder, me dá autoridade. Sabe o que Deus fala a respeito dos profetas? Lá em Deuteronômio 18, 20, ele fala assim: porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa, está falando sobre o ministério profético verdadeiro, não é do falso. Presumir de falar alguma coisa em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Deus, ele dá a unção profética, mas se o cara usar mal, fala, eu vou matar. Deus é delicado, gente. Ezequiel 13:3, ele fala assim: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Vocês já viram isso, gente? Pessoas profetizando pelo seu próprio espírito e não pelo Espírito de Deus. Por isso que a profecia precisa ser julgada. Usar o nome de Deus é algo muito sério, gente. É muito sério. Aliás, é o terceiro mandamento, é não tomar o nome de Deus em vão. Ele fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Agora, a Bíblia manda eu usar o nome de Jesus, e também fala para não tomar em vão. É para usar? É. De qualquer jeito? Não. Isso é sério, muito sério. Sabe que tomar o nome do Senhor em vão, o que é tomar o nome dele em vão? Tomar o nome dele falsamente, por vaidade, para benefício próprio, enfim. Você sabe que tomar o nome do Senhor em vão é pior do que o adultério? É pior do que o homicídio? Ah não, pastor, como que é? Claro que é. Uai, os 10 mandamentos, eles estão colocados em ordem de grandeza, de importância. Qual é o mandamento mais importante? Qual é o mandamento mais importante? E esse é não é o 8º? É o primeiro? Então Deus fala assim: o primeiro mandamento é o mais importante. Os 4 primeiros mandamentos são em relação a Deus, e os outros 6 em relação ao próximo. Então, quando você resume os 10 mandamentos em 2, primeiramente são as suas obrigações com relação a Deus, e depois as suas obrigações em relação ao próximo. Então os 4 mandamentos em relação a Deus são mais importantes do que os outros 6. Então tomar o nome de Deus em vão é pior do que matar, do que roubar, do que adulterar, do que cobiçar, ou descumprir qualquer um dos outros mandamentos que vêm depois dele. Estão entendendo, gente? Sabe que eu sou funcionário público já tem bastante tempo, ocupei, né, cargos importantes de decisão, e sabe que às vezes você tem numa reunião, você tem pessoas decidindo, você está redigindo uma proposta de lei, ou uma decisão governamental que vai trazer impacto sobre o governo, sobre pessoas, sobre empresas. E isso nunca você faz sozinho, então você faz isso num colegiado, pessoas pensando, discutindo e tal. Agora, se você tem uma ideia, você quer fazer a coisa do seu jeito, e o outro quer fazer de outro jeito, e aí de repente eu estou nessa reunião, eu falo, não, o governador mandou fazer assim. Eu estou usando o nome de quem? O nome do governador. Os outros vão fazer o quê? Assim vai ser feito. Pronto, o governador falou que é assim, então pronto, está feito, é assim. Agora, se o governador não mandou, sou eu que estou querendo, estou usando o nome dele em vão.
Você acha que isso vai ser bom na hora que ele souber? Que eu usei o nome dele para decidir? E em relação a Deus, vocês acham que é menos sério? É muitíssimo sério. Quando você for falar em nome do Senhor, às vezes é muito, eu sempre corrigi muito assim, entre os líderes e principalmente com os pastores, o Deus me falou. Ah, Deus me falou, porque crente é cheio disso, né? Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Ah, Deus me disse isso, Deus me falou aquilo, tá bom. Deus fala? Claro que fala, gente. Deus fala comigo. Eu sei que Deus fala. Mas às vezes as pessoas têm tanto Deus me falou. E eu, hoje, quando alguém fala assim, Deus me falou, eu quero saber uma coisa. Deus falou com você? Tá bem. Quando foi que Deus te falou? Aonde foi que Deus te falou? Que dia foi? Em que lugar que você estava? E como é que foi esse negócio? Como é que Deus falou? Tem que saber me dizer quando, aonde e como. Ah, não, bem, sim, não, quer dizer. Se não souber me dizer quando, aonde e como, não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala comigo, eu sei dizer. Quando eu falo assim, Deus me falou, e você me perguntar, eu vou te dizer aonde foi que Deus me falou, em que lugar eu estava, quando foi isso, e como é que Ele me falou. Eu vou te relatar direitinho, porque eu sei detalhes. Gente, quando Deus fala, é algo precioso demais. Tudo que eu quero é ouvir Deus. E quando Deus fala, me marca. Então nunca diga assim, Deus me falou, se você não puder responder essas perguntas. Quando, aonde e como. E muito menos para mim, porque se disser para mim, Deus me falou, eu vou querer saber. E aí de você se não souber responder. Porque tomar o nome do Senhor em vão e com um propósito de manipulação, de exercer autoridade sobre outras pessoas. Não tem outra finalidade de você usar o nome de Deus, a não ser para exercer autoridade. Estão comigo? E olha, quem não sabe usar a autoridade, perde a autoridade. Deus dá, mas se eu uso mal, Deus tira, Deus arranca. Agora, quem é que pode exercer essa autoridade do Senhor Jesus, que pode todas as coisas dos céus e na terra? É para os evangélicos, gente. É para quem é crente convertido na Assembleia de Deus, na Atos de Justiça, na Presbiteriana, na Universal, na Mundial. É para o povo evangélico esse negócio? Qual é a denominação que tem esse poder, que tem essa autoridade? Porque tem denominação que acha que só eles, né? Aliás, como diz o Luiz Hermínio, endemoniação. Porque denominação não tem na Bíblia. Se alguém me mostra na Bíblia um lugar que fala sobre denominação. Aliás, deixa eu te ajudar, tem sim. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não existe denominação na Bíblia. Não existe. Cumprir um bom papel, sim, mas não é bíblico. Amém, gente? Se você conhece algum texto, me mostra para eu poder me arrepender e pedir perdão. Mas eu já li a Bíblia algumas vezes. Pode ser que tenha passado batido, mas eu não vi nada a respeito disso. Então é para os evangélicos a autoridade, porque parece que todo crente se sente na autoridade. O tal do em nome de Jesus é um negócio tão comum na vida do crente, ou não é? E normalmente quando a pessoa usa assim, em nome de Jesus, é contra o outro. Não é contra Satanás. É contra as pessoas, gente. Ou contra uma situação, que às vezes é Deus que está mandando, e está querendo usar o nome de Jesus para repreender aquilo que Deus está fazendo. Tem que levar isso a sério. Vocês já viram, com certeza já ouviram, né? Que a gente não canta aqui, não é o nosso estilo até de música, né? Mas tem uma canção gospel que canta aí, que fala assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Você sabe qual devia ser o nome dessa canção? Ó, quem te viu passar na prova, você está na dificuldade, a pessoa não te ajudou. Aí quando você estiver na bênção, quem não te ajudou vai se arrepender.
Sabe como que eu acho que devia se chamar? Vingança gospel com sabor de mel. Porque vai ser vingativo assim lá na casa do cão, né? E ainda é saborosa a vingança. O sabor da vingança, gostinho de mel. Gente, não é para isso que nós temos autoridade. Não é para se vingar. Não é para pisar as pessoas, é para pisar as serpentes, é para pisar o capeta. Sabe para quem que é essa autoridade? É para quem já não tem mais parte com o diabo. Porque o diabo, ele quer roubar a autoridade da gente. Deus te deu uma autoridade. E o diabo quer roubar a sua autoridade. Deus deu uma autoridade para cada um de nós. E o diabo, ele tem interesse em tudo que Deus nos dá, ele quer roubar. Agora, se o diabo está em mim, está facinho dele roubar, não é? Quem que pode exercer? É quem não tem mais parte com ele. Quem não está mais ali, ó, de sociedade com o cão. Já deu baixa na carteira e não tem mais negócio com ele. Não quer nem receber atrasado, não entra na justiça contra ele. Só quem já se liberou das obras e da autoridade, do poder, da influência demoníaca, é que pode exercer a autoridade. Só que tem muita gente aí que não sabe, mas está cheio de pombagira. Gente, eu antes de ir para o ministério, eu já era um crente que eu orava, eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu ensinava, eu pregava, eu evangelizava, eu liderava. E aí Deus me levou a fazer três ministrações de libertação, gente. Até a última pessoa que foi fazer ministração de libertação comigo falou: você não precisa mais fazer, você já está libertinho. Eu falei: não, você vai fazer sim. Porque se tiver alguma coisa do capeta em mim, tem que sair, eu não quero saber não. E aí não é que na hora que a pessoa me ministra, tinha uma pombagira dentro de mim ainda? Desgraçada, sem vergonha, escondida. Mas essa saiu no nome de Jesus, porque aí sim pode usar o nome de Jesus para mandar sair, para repreender. E sabe que tem um monte de gente que está aí com pombagira dentro. Por quê? Porque pecou, né? Porque fornicou, adulterou, usou de pornografia e cometeu pecado sexual. E aí o diabo para dentro da pessoa. Você nem sabe. Nunca fechou a porta, nunca botou para fora, nunca fez a faxina espiritual, nunca fez libertação, mas já pecou e o diabo entrou. E fica ali escondidinho, procurando oportunidade. Uma hora pega, dá uma rasteira e pega, e derruba de novo. É assim que o cão faz. Então quem usa veste para seduzir, minha irmã que usa uma veste, na hora que vai colocar a veste, vê se está atraente, se está chamando atenção, se vão olhar para o seu bumbum, ou pro seu colo do seio. Às vezes não é nem o colo, né? É quase todo ele. Para chamar atenção para os homens assim, conversar olhando para lá. Porque não dá para conversar olhando de frente, porque você olha de frente e você vê o peito. E se vira as costas. Então uma pessoa que se veste assim, quem instrui, né? E fala: põe isso. Aliás, não é põe, compra isso, né? Porque você só veste aquilo que você compra. Primeiro vai na hora de comprar que a pombagira já vai começar a agir. Não é na hora de escolher o que vai vestir, na hora de escolher o que vai comprar. Então já compra logo coisas decentes. Você está usando coisa para seduzir. Homem, você que está vendo pornografia, de vez em quando, vou dar uma olhadinha só de nada. Vou dizer o seguinte: você só vê porque porque tem pombagira na tua vida. Porque se você não consegue resistir, é porque a pombagira te manda ver pornografia. Mulher, se você usa roupa para seduzir, é porque você tem uma pombagira na tua vida. Então você não pode exercer autoridade. Quem está apegado a dinheiro, vive por causa do dinheiro. O dinheiro é o seu dono, é o seu senhor, manda e desmanda na tua vida. É mamão está em você, você não pode exercer autoridade. Porque senão, se Jesus te dá autoridade, o diabo rouba e usa a autoridade que é delegada pelo Senhor para você. E aquele que primeiro ele era uma serpente, lá em Gênesis, quando chega em Apocalipse é um dragão. Por que ele cresceu?
Ele cresceu de tanto roubar aquilo que Deus dá para o homem, e ele vai tomando posse, ele vai crescendo, comer para poder crescer. E aí ele virou de serpente um dragão. Quem está dando alimento para ele? É o ser humano. Quem vive manipulando pessoas? Espírito de Jezabel, gente. Controle, manipulação, espírito de soberba, de vaidade, pessoas que querem reconhecimento, que se acham espiritual, que não precisa se submeter à autoridade de ninguém, porque eu é que sou. Não pode exercer autoridade, senão o diabo leva tudo embora. Crente fica falando dos outros, fazendo fofoca, que usa a boca para julgar o próximo. Não pode exercer autoridade. Sabe que tem muitos crentes que eles estão sujos, estão imundos, mas não querem reconhecer a sua sujeira, já se acostumaram com a sua sujeira e se acostumaram a esconder a sua sujeira. O pior da sujeira, gente, é quando você se acostuma com ela e procura escondê-la. Joga para baixo do tapete. E isso acontece demais. Não pode exercer autoridade. A autoridade é para quem está fazendo a vontade dele, para quem não trabalha mais para si, quem não busca mais seus próprios interesses, mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe que Jesus, ele não tem compromisso com os seus sonhos e projetos? Como assim, pastor? Mas você acha que Jesus tem compromisso com os teus sonhos? Com os teus projetos? Não. Jesus tem compromisso com os projetos dele, com os planos dele. Jesus tem compromisso com o reino dele. Agora, se eu tiver os planos deles, os projetos deles, como os meus projetos para a minha vida, a minha missão, aí sim, porque o compromisso dele não é comigo, é com aquilo que ele quer, e eu é que me alinhei com ele. Está entendendo? Jesus não tem compromisso com sua empresa, com seu negócio, com o seu dinheiro. Jesus tem compromisso com o reino dele. Agora, se a tua empresa, se seu negócio, se seu dinheiro estiver servindo o interesse dele, os projetos dele, aí sim, aí ele tem compromisso com o negócio. Não porque é seu, mas porque serve o interesse dele. Amém? Amém? É um amém assim, que afinal de contas a gente sempre ouve assim que Deus tem uma aliança comigo, que Deus é fiel a mim. Não, Deus é fiel a Ele, a palavra dEle. E Deus estabeleceu a aliança para que a gente cumpra a vontade dEle, para servir a vontade dEle, para ser alinhado com Ele, e não para a gente fazer a vontade do diabo. Ele não tem compromisso e aliança para que eu faça a vontade do cão. Mas o evangelho virou humanista e prosperocêntrico, né? O evangelho que se prega hoje aí, tudo é prosperidade. O homem é o centro do evangelho. Tudo é para mim. Tudo é para mim. Ele vai me restituir, ele vai me abençoar, ele vai me dar. Gente, isso é aquilo que a Bíblia fala assim, que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas iam ter coceira no ouvido só para ouvir a respeito de coisas agradáveis. Quer saber coisa mais agradável para se ouvir? É dinheiro no bolso. E Paulo chama isso de doutrina de demônios. Se perderam por causa de cobiça. O homem não é o centro do evangelho. O propósito do evangelho é o senhorio, o governo de Jesus. O propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. A sua casa, sua família, seu trabalho, seu estudo, seu negócio, seu título, seu diploma, seu tudo, seu tempo, seu carro, seu relógio, seu celular, seu computador, todas as coisas. É fazer convergir em Cristo, porque Ele tem autoridade sobre tudo, nos céus e na terra, e Deus quer que essa autoridade seja exercida de maneira plena. Só que nós que somos os discípulos de Jesus, nós entregamos uma parte, mas tem coisa que a gente guarda que a gente não entrega para Ele. Não, isso aqui não, Jesus, isso aqui não, isso aqui eu faço, é meu. E principalmente quando se trata de finanças. O que Jesus quer saber com o meu bolso, gente? Eu trabalhei, eu ganhei, pronto. Preciso dar satisfação, entreguei meu dízimo, tá? Já basta, os outros 90% resolvo eu. Não é assim, cabeção. Tudo é dele.
É 100% dele. Mesmo que você seja dizimista e ofertante, o resto que fica no teu bolso, você deve satisfação a ele, sim. Porque um dia vai prestar conta de tudo que ele te deu. Como é que você gastou? Fez a vontade de quem? Fez a sua própria vontade, né? Pois é, não era para isso. Não é que Jesus vai te empobrecer e arrancar o que você tem. Muito pelo contrário, quanto mais você obedece ele, mais ele te acrescenta, mais ele pode confiar e te dar mais coisas. Então ele te abençoa, ele te prospera por causa da fidelidade. E não por causa da sua avareza, por causa da sua cobiça, por causa do seu desejo de viver regaladamente. Porque aquele que na Bíblia vivia regaladamente, depois foi para o inferno e queria uma gotinha de água na ponta da língua. E a proposta dele para a gente não é essa. É tomar a cruz. E morrer para mim, para o pecado, para o mundo. Ser livre das coisas desse mundo. Não é ter o mesmo padrão de sucesso que o mundo tem. Porque crente acha que assim, é uma pessoa de sucesso. Sim, qual o padrão de sucesso? Igualzinho o padrão do mundo. Então pronto, tem alguma coisa errada. Porque se eu acho que eu sou abençoado porque eu tenho as coisas que o mundo tem para oferecer, então quem está me abençoando é o mundo. Amém? Misericórdia. Use a autoridade de Jesus para fazer discípulos para Ele, para fazer seguidores. Jesus, ele fala assim, olha, eu tenho autoridade nos céus e na terra. Porque eu tenho autoridade nos céus e na terra, assim sendo, portanto, por causa disso, então façam discípulos. Por causa da minha autoridade. Ganhem almas, arranquem elas do inferno, tirem das mãos de Satanás e tragam discípulos, seguidores para mim. Sabe o que é discípulo? Discípulo é aquele que vai seguir, que vai obedecer, que vai fazer a vontade do seu Senhor. É isso. Para isso que eu tenho que usar a autoridade, para libertar pessoas da escravidão e torná-las fiéis, obedientes, seguidores de Cristo Jesus. Arrancar do império das trevas e levar para o reino de Deus. Sabe que discipulado, gente, não é modelo de crescimento de igreja. Mas o que se vê hoje é isso, né? Se usa, tem vários por aí. O discipulado como propósito, como modelo para o crescimento da igreja local. Não tem isso na Bíblia. Até porque na Bíblia, quem dá o crescimento sempre é Deus. Quando a igreja primitiva ela foi cheia do Espírito Santo, eles oravam, eles obedeciam à vontade de Deus, e Deus acrescentava todos os dias aqueles que deveriam ser salvos. Sabe qual que é o nosso papel? É semear, é pregar, levar o Evangelho. E quem é que dá o crescimento? Sou eu? Não, porque se eu sei como é que a igreja está crescendo, se eu tenho a estratégia de crescimento da igreja, quem é que está fazendo a igreja crescer? Sou eu. A igreja não tem que crescer com estratégia de crescimento. A igreja cresce porque o Senhor faz crescer. Sabe que a maior parte de vocês, eu não sei como é que vocês vieram parar aqui na Atos de Justiça. Não sei. Uma coisa eu sei, foi Deus quem trouxe. Agora o meio que Ele usou, eu não sei. Porque não é modelo, gente. Não é estratégia. É propósito. Fazer discípulo, gente, é ensinar. Não tem jeito de você fazer discípulo se você não ensinar. Ensinar o quê? Ensinar aquilo que você sabe. Os seus valores, os seus conceitos. Não é ensinar tudo que Jesus ordenou. Agora, para eu ensinar alguém, eu preciso primeiramente conhecer, não é? O que é que eu tenho que ensinar? A palavra. Fazer discípulo é ensinar a palavra. Agora, é possível ensinar aquilo que eu não sei? Aquilo que eu não conheço? Sabe que tem um monte de gente que está ensinando,
que está discipulando e nunca leu a Bíblia? Tem gente que nunca leu a Bíblia. Não olha para o teu irmão do lado. Na hora que eu contar 3, você vai levantar a mão, né? Se você tiver que levantar. Você só vai levantar a mão se você já leu a Bíblia de capa a capa pelo menos uma vez. Então, se você já leu a Bíblia pelo menos uma vez de capa a capa, todos os versículos, todos os livros da Bíblia, você vai levantar a mão no 3. 1, não olha para o lado. 2, eu não quero saber. Porque pode ser que eu me decepcione tanto, que eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora para casa, que não está adiantando de nada. Até agora não entenderam. O Franklin já até pegou um. Esse é o profeta bravo, gente. Eu sou o profeta bom, bonzinho. O Franklin é o profeta bravo. Não tem jeito de ensinar aquilo que você não sabe. Não é segundo o seu acho. É segundo o que a Bíblia diz. Não tem outro ensinamento. Alguém te procurou, você está aconselhando, você está instruindo, está orientando. Para qualquer situação que você vai orientar, você tem que orientar segundo o que a Bíblia está dizendo. Não dá para inventar, fazer diferente disso. Mas sabe que eu já vi muito crente aconselhando contrário à palavra de Deus. E de vez em quando vou te confessar que eu também tenho vontade. Às vezes quando eu aconselhamento de problema familiar, às vezes dá aquela vontade de falar, larga desse desgraçado, minha irmã. Dá um chute nele, manda esse cão para fora de casa. Que dá vontade, às vezes dá. Mas não é isso que a Bíblia diz, então eu nunca vou dizer. Nunca vou dizer separa, larga dele. Porque não é o que a Bíblia diz, falando, olha, persista, creia. Deixa Jesus mudar primeiro a sua vida, porque na hora que mudar a sua vida completamente, Ele vai mudar dele. Deus muda os outros depois que muda primeiro em mim. E às vezes até é verdade que a outra pessoa está cheia de erro, mas os meus também, que eu estou contribuindo errado com errado, e a coisa não dá certo mesmo. Mas alguém tem que pagar o preço. E não tem jeito de você ensinar retoricamente, você tem que ser exemplo. Como é que você vai ensinar um negócio que você não vive? Faz o que eu faço, ou faz o que eu mando. Lá em casa eu falo assim para os meus filhos, né? Eu falo, vocês não precisam fazer o que eu mando, façam o que eu faço. Olha para o meu exemplo e sigam o meu exemplo. Meus filhos nunca me viram falar um palavrão. Meus filhos nunca me viram assistindo novela. Nunca me viram fazendo coisas erradas, porcaria. Eu não só falo, eu dou exemplo. Eu sou testemunha para eles. Quem prega e não vive, Jesus chama de hipócrita. São os fariseus, né? Gente que prega, mas não vive aquilo que prega. Ensina, mas não pratica aquilo que está ensinando. Então isso é o quê? Farisaísmo. Isso é hipocrisia. E aí a condenação, né, o julgamento vai ser pior para esses. Deus nos livre de cobrar, de ensinar alguma coisa que nós não fazemos. Mandar alguém fazer aquilo que eu não dou conta de fazer, ou que eu deveria fazer e não estou fazendo. E aqui ele manda assim, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Sabe, batismo ele é um testemunho de mudança de vida. Ele representa a morte do velho homem, nascimento para uma nova vida em Cristo. Tem que ser batizado. Se a Bíblia manda batizar, tem que batizar. Sabe, tem gente que não quer batizar. Está em desobediência, tem que batizar. Aceitou Jesus, recebeu o Evangelho, está seguindo a Cristo, tem que receber o batismo. E tem efeito no mundo espiritual. Não vou poder falar sobre batismo hoje. Mas se você já entendeu o Evangelho, já recebeu a Cristo como Senhor, Salvador da tua vida, e ainda não foi batizado, procura o pastor Jefferson, vem fazer o Fundamentos da Fé Cristã todo domingo de manhã,
todos os domingos de manhã. Hoje nós não tivemos a EPE, Fundamentos da Fé Cristã, porque dia de Páscoa, dia das mães e dia dos pais, a gente não faz a programação de domingo de manhã, para que as famílias possam estar juntas. Mas se você não é batizado, procura o pastor Jefferson, vem domingo de manhã, toma um café com a gente, lá atrás, né, 8h40, já tem um café delicioso. Depois, 9 e pouco, a gente começa as nossas aulas, as turmas da EPE, da EPA, EPE Kids, Fundamentos da Fé Cristã, todos os domingos de manhã. Agora, o que é que caracteriza um discípulo de Jesus? Qual que é a principal característica do discípulo de Jesus? Não é o cabelo comprido, a barba, sandálias alparcas no pé? Não, o que caracteriza um discípulo de Jesus é obediência. Obedecer. Você vai na escola, todo mundo foi na escola para aprender o ABCD. E aí você vai na igreja para aprender obedecer. Porque o discípulo é aquele que obedece, não é aquele que faz o que quer, que faz o que bem entende, mas aquilo que a Bíblia manda fazer. Discípulo, ele não tem vontade própria, ele conhece a vontade do seu Senhor, sabe que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e obedece, não questiona, não fica arrazoando, pensando, obedeço, não obedeço. Vou citar aqui alguns, para você ver assim, se você é um bom discípulo. Deixa eu citar alguns tipos de mandamentos, que todos nós temos que obedecer a todos esses mandamentos, porque o discipular é ensinar a obedecer todos os mandamentos. 50%, 90%, 99%, não, 100%, tudo. Enquanto não aprendeu, ainda está precisando aprender a obedecer. Vou citar alguns aqui. Primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. Será que nós amamos sobre todas as coisas? Você ama Deus mais do que seu namorado? Você ama Deus mais do que sua casa, seu carro, seu negócio, seu trabalho, seu dinheiro, sua conta bancária? De verdade? Você consegue ficar sem essas coisas e não consegue ficar sem Deus? Você consegue ficar sem dinheiro, mas não consegue ficar sem Deus? Quem te faz mais falta? O que você precisa mais? Segundo, amar o próximo igual a você mesmo. Você ama a si próprio? E você sente a mesma coisa, tem o mesmo zelo, o mesmo cuidado pelo teu próximo? Você zela, cuida, ou você oprime, despreza? Um mandamento de Jesus é assim, olha, tudo aquilo que você não quer que as pessoas façam para você, também não faça para elas. Você pratica isso? Isso é uma regra sublime. Faça pelas pessoas aquilo que você gostaria que elas fizessem por você, e não faça por elas aquilo que você não gosta que façam por você. Você tem praticado isso? Isso é um mandamento. Bendiga aqueles que te amaldiçoam. Todo mundo que fala mal de você, você vai lá e fala bem dele. Abençoa. Ele está te amaldiçoando, você vai lá e abençoa. É mandamento aí. Orar pelos nossos inimigos. Alguém está te perseguindo, quer te matar, quer te destruir. O que você tem que fazer? Orar. E não é orar para ele morrer, é orar para abençoar. Porque não é macumba, gente. Amar os que te odeiam. Alguém que te odeia, você tem que amar. Não é suportar, não é tolerar, é amar. É muito mais do que tolerância. É ter amor. Quem você ama, você faz bem, você quer fazer bem, você deseja tudo de bom para quem te odeia. Se alguém te bater na face, oferece a outra. Mas tem muito crente que fala assim, filho meu, não traz desaforo para casa. Se apanhar na escola, você revida, você dá mais ainda. Vocês acham que tem crente que ensina isso? Porque aprendeu assim, né? O pai era assim, o pai não era crente, ele aprendeu com o não crente.
E aí ele ensina igual um não crente. Não mate, nem deseje mal a ninguém. Não roube, seja honesto em todas as coisas. Não adultere, nem no seu coração, nem com os seus olhos. Não cometa fornicação. Namorados, jovens, solteiros. Não cobice o que pertence ao seu próximo. Não deseje a mulher alheia. Não deseje o carro do irmão, a casa do irmão, as coisas do irmão. Não julgue. Não minta, seja verdadeiro, transparente, nem para se proteger, não minta. Não fale coisas impróprias, não fale palavrões. Não fale mal dos outros, principalmente na ausência deles. Não seja avarento, amante do dinheiro. Não junte tesouro na terra. A gente só quer juntar, né? Já tem bastante que é só juntar. Aqui não tem ninguém assim. Não, mas não tem mesmo, assim, se estão juntando pouco, gente. Ninguém conseguiu ainda juntar bastante, que eu saiba. Não sei. Às vezes até juntar, ele não sabe, né, pastor? Mas a Bíblia fala não juntar. Não é para juntar, é para fazer circular, gente. Não é para não ganhar, é para não juntar. Ganhar faz circular. Cumpre propósito. Recurso na terra tem que cumprir propósito. Não fique ansioso por coisa alguma. Tem gente aí que está com depressão, tomando remédio todo dia, por causa de ansiedade. E não ficar ansioso é mandamento. Tem que obedecer. Não murmure. Esteja contente com aquilo que você tem. Tendo com o que comer, o que vestir, estejais contentes. Não reclama não. Estou ganhando pouco. Dá para você comer e para vestir? Dê glórias a Deus. Mandamento. Jejue regularmente. Mas ficar sem comer é difícil, né? Pois é, os judeus, os fariseus, os hipócritas jejuavam 2 vezes por semana. E Jesus falou que se a nossa justiça não exceder em muito a deles, então precisa jejuar regularmente. Tem que jejuar toda semana, gente. Tira 1, 2 dias pelo menos na semana para jejuar toda semana. Tem que jejuar. Orar constantemente. Não causar intriga, contenda, fofoca, dissensão. Não ser soberbo, seja humilde. Considere o próximo superior a você mesmo. Não ame o mundo, nem as coisas que tem no mundo. Não seja injusto, nem concorde com a injustiça. Use as riquezas desse mundo para ganhar almas. Ajude o necessitado regularmente. Sempre. Sabe que, infelizmente, a maior parte, a maioria absoluta dos crentes, eles trabalham muito mais para melhorar a sua própria condição do que para ajudar quem precisa. O cara já tem. Não tem nada demais você crescer, progredir e melhorar a sua condição. Mas se você vai melhorar só para você melhorar o seu conforto, aumentar o seu padrão de vida, a causa é injusta. Porque você tem que melhorar para você ajudar quem precisa. O autor daquele livro Vida com Propósito, o Rick Warner, ele já tinha uma vida boa. Daí quando escreveu o livro bombou e começou a cair dinheiro na conta dele, muito dinheiro. Muito dinheiro. Sabe o que ele resolveu? Juntou a família e falou: olha, nós já moramos numa casa boa, já temos um carro bom, a gente não precisa de mais nada, nós vamos manter o padrão que nós temos. Ele ficou milionário e falou: não vamos mudar o padrão, porque nosso padrão está bom. Então o dinheiro está vindo para quê? Para cumprir propósito. Por que às vezes Deus não dá mais? Você pede, não dá. Porque você pede para gastar nos seus próprios desejos, nas suas cobiças, nas suas vaidades. Não pensa em ajudar o outro, não pensa em ajudar o próximo. Eu vou embora dessa igreja. Gente, é só o que a Bíblia está dizendo, não sou eu não. É para obedecer, fazer discípulo. Eu estou discipulando vocês, amém? Ensinando a guardar todos os mandamentos. Porque quando Jesus ele deu uma palavra forte, alguns disseram assim:
Ah, não dá mais para seguir Jesus. E muitos discípulos, muitos seguidores de Jesus vazaram, foram embora, até que Jesus virou para os 12 e falou: e vocês? Vocês vão também? Pode ir embora, que aí vai. Eu não vou mudar meu discurso com vocês. Daí eles falaram: não, para onde é que nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós queremos a verdade, nós não queremos conversinha fiada que agrada ao ouvido. Nós queremos ser aperfeiçoados. E eles foram aperfeiçoados e transformaram o mundo. Sabe que uma das frustrações ministeriais que a gente tem é a gente ajudar pouco as pessoas. Pouco. Nós temos 5 projetos sociais em andamento, um parado, 6º parado, que foi o primeiro, está parado. E a gente tem ajudado tão pouco, tem tanta necessidade, a gente não consegue fazer mais. A gente não consegue obedecer. Gente, eu sou ruim de convencimento. Eu nunca fui comerciante. Eu não sei vender, não sei convencer, não sei motivar, fazer as pessoas fazerem as coisas pelas emoções, né? Tudo que eu faço por consciência, não faço por emoção. Eu faço por entendimento. Eu entendi uma verdade, eu vou viver a verdade. Simplesmente é verdade. É isso que Deus quer. Então não preciso sentir arrepio, ninguém precisa vir e me dar um choque emocional para eu obedecer, para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não, entendi, a Bíblia falou, a palavra de Deus mandou, e eu não estou fazendo? Não, eu vou fazer, ué, pronto, simples assim. Obediência. Não precisa unção, chu e tal. Anjo voando de costa, escorregando no óleo na igreja, tá? Fogo caindo. Não precisa, gente, é só ler a Bíblia e obedecer. Lógico que a unção, o fogo, a chapação é bom demais, né? Nossa alma gosta, gente. Quem não gosta de sentir um arrepio espiritual? Delícia. E nós somos feitos corpo, alma e espírito. Mas é o seguinte: passou, acabou. Passou aquele chu, passou, foi embora, acabou o chu. O que vai permanecer é a palavra. Eu tenho que obedecer a ela. Não existe, presta atenção nisso. Preciso terminar logo. Não existe salvação sem obediência. Não existe. Como assim? Salvação por obras? Não, salvação não é por obras. Até porque, por mais que você faça, por mais que você obedeça, por mais que você se sacrifique, tudo que você fizer é insuficiente para pagar o preço da salvação. Então é de graça. É de graça porque você não vai pagar. Só que é o seguinte, ela te custa, sabe quanto? Tudo. Toda a sua obediência. Do mesmo jeito que custou todo o sangue de Jesus. Custou a vida dele, então a salvação me custa a vida. Jesus disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem é que vai ser salvo? É quem diz: Senhor Jesus, eu te recebo. Não, é quem obedece. Essa teologia de levanta tua mão, recebe a Jesus e nós oramos e agora o seu nome está escrito no livro da vida, não tem na Bíblia. De onde tiraram isso? Eu não sei. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que eu tenho que obedecer, que eu tenho que ser fiel. Essa é a oração mais importante da sua vida, e realmente é a oração importante se você está fazendo uma oração de entrega. Mas você dizer: não, agora daqui para frente você está salvo. E eu te salvo. Isso não é teologia bíblica. E, gente, a obediência não é uma faculdade. Não é um poder discricionário do discípulo, não. Ah, eu penso se eu vou obedecer, daí eu decido se eu obedeço ou não obedeço. Não. Jesus não disse que eu tenho o direito de escolher. Não está facultado. Está estabelecido. Porque quem tem autoridade, ele manda e os outros obedecem. E ele manda obedecer, obedeça. Quem me ama, cumpre com os meus mandamentos. Se Deus diz assim: não transa, jovem, e o jovem vai e transa, o que vocês acham que Deus faz? A mesma coisa que fez com Adão, que falou assim: não coma, e Adão foi lá e comeu.
Não importa o tamanho do pecado, eu tenho que obedecer em tudo. Deus fala para eu não fazer, mas eu faço. Falo, não mente, mas eu minto. Não julgue, mas eu julgo. Não fale mal do outro, mas eu falo. Não seja desonesto, mas eu sou. Não cometa pecado sexual, mas eu cometo. Eu não tenho esse poder discricionário. E sabe que toda a desobediência vai ser colocada à prova? Toda desobediência vai ser colocada à prova. Está na Bíblia. Logo depois que Jesus fala assim que não é quem chama ele de Senhor que vai ser salvo, mas quem obedece, ele fala sobre o homem sensato e insensato, que construiu sua casa na rocha e construiu na casa na areia. No mesmo capítulo 7 de Mateus, versículo 26 e 27, ele diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? O desobediente vai sofrer grande ruína. Por um tempo a casinha está em pé, mas vai cair. A casa do desobediente vai cair. Quem profetizou foi o Senhor Jesus Cristo. Então vai cair a casa de todo desobediente. Sabe quem que é o insensato aqui? A palavra aqui ela quer dizer que o que não obedece, ele é tolo e é incrédulo. Por que não obedece? Porque não acredita. Acho que não vai dar em nada não. Até hoje não deu. Foi no motel semana passada, não aconteceu nada. Foi desonesto. Assistiu um filme pornô, acessou um site pornográfico. Não aconteceu nada. Vai cair a casa. Vai cair, porque a tempestade vai bater. E Deus vai sacudir tudo aquilo que pode ser sacudido. Quem está construindo sua casa na areia, que faz o que bem entende, que não obedece, vai enfrentar grande destruição, porque o Senhor vai abalar tudo que pode ser abalado. E vou te dizer uma coisa, isso também é profético. Depois da próxima lua de sangue, do dia 27 para 28 de setembro, eu creio que Deus vai abalar as estruturas do planeta Terra. Não é no dia 29 de setembro, talvez. Pode ser. Não sei. Mas daqui para frente, Deus vai abalar as estruturas da terra. Porque o dia do juízo, o dia do Senhor está chegando, os sinais estão anunciando. Fala nisso. Nos dias 19 e 22 nós vamos fazer um seminário escatológico. 4 dias, de quarta a sábado de semana que vem, não agora. Um seminário escatológico a respeito dessas coisas. Dos sinais, do que está por vir. Venha, traga convidados. A não ser que você não queira se preparar. Quer fazer igual a avestruz, enfiar a cabeça no buraco, deixar o bumbum para fora e falar, está tudo bem. Porque Paulo fala assim, quando disserem paz e segurança, que vai acontecer nada não. Aí então virá repentina destruição. Jesus fala que esses dias seriam assim como dias de Noé. Que esse doido está falando aí, esse cabeça branca aí, está falando o quê? Vai dar nada não. E quando eles não se aperceberam, a porta da arca fechou e a água veio e houve grande destruição. Assim será nos dias que antecedem a vida do Senhor, e esses dias estão chegando rapidamente. Não vou falar sobre isso agora, porque tem um seminário de 4 dias para a gente falar sobre isso. E sabe que nesse tempo nós vamos precisar da autoridade de Jesus? Quem não tiver revestido da autoridade do Senhor Jesus, porque Ele tem autoridade nos céus e na terra, sabe quem é que vai estar guardado nesses dias? É quem estiver na autoridade dEle. Quem construiu a casa na rocha não vai ser abalado. Quem é que constrói a casa na rocha? Aquele que obedece a palavra dEle. E aquele que construiu a casa na areia, virá grande destruição. Gente, isso vai acontecer em breve, nos nossos dias. Nos nossos dias. Estou dizendo isso aqui porque se isso não for verdade, então o meu ministério assim não é de Deus.
Porque o meu chamado e a mensagem profética que eu tenho é só essa. Então, eu sou um falso profeta. Daí vocês não precisam acreditar no que eu digo. Mas eu tenho convicção que eu só existo para poder anunciar essas coisas. Que isso é um chamado, é o dom, é a mensagem profética que Deus me deu. Agora, você pode acreditar ou não. Isso não muda a verdade. E não vai mudar o que eu tenho que dizer também. Eu vou continuar dizendo aquilo que o Senhor me disse. Noé era um pregador da justiça. Não acreditaram nele. Bom, não acreditaram, não se prepararam e deu no que deu. Então vem aí dia 19 a 22, se tem pessoas que você quer convidar, fique à vontade, chama mesmo, porque nós queremos preparar a igreja, nós queremos alertar, queremos saber enfrentar essas coisas. Muita gente vai se surpreender com aquilo que está por vir. Tem muita gente que está pregando aí que o melhor de Deus está por vir. E tem muita música dizendo isso, que o melhor de Deus está por vir. Gente, eu vou dizer para você uma coisa, o melhor de Deus já veio. Estão esperando o quê? Deus já deu o seu melhor, Deus já deu o seu filho. O melhor de Deus já veio, não está por vir, já veio. Agora, por que as pessoas estão querendo algo melhor? Porque Jesus não é suficiente. Para quem acha que o melhor de Deus está por vir, é porque Jesus não é suficiente, não basta. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E você precisa desejar Jesus mais do que qualquer outra coisa, mais do que seu cônjuge, sua família, mais do que seu título, seu trabalho, seu negócio, seu dinheiro, mais do que seu carro, sua casa, suas propriedades, mais do que seu corpo sarado. Deus, você precisa desejar Jesus mais do que o seu ministério, mais do que seu chamado, do que a sua unção, mais do que a sua honra, seu reconhecimento, sua reputação. Precisa desejar Jesus mais do que o próprio prato de comida e o seu travesseiro. Nós precisamos nos preparar. Não é tempo de festa, gente, e de embriaguez. É tempo de sobriedade. Tudo que a gente faz pelo Senhor tem que ser primeiro. É hora de a gente rasgar o plano B. Você tem plano B na sua vida? Rasga. Não tem plano B. É só o plano D dele. Rasga o outro. Joga o salva-vidas fora. Pode jogar a boinha fora. Joga a boia salva-vidas. Deixa o barquinho embora. Fecha a saída de emergência. Não tem saída de emergência não. É só para frente. Joga a chave fora. Não tem plano B. Corta a corda. Não tem volta, gente. Nós temos que ir em frente. Seguir o caminho. E seguir o caminho dos heróis da fé. Sabe que nos heróis da fé, lá em Hebreus 11:35, fala assim, olha, uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Sabe o que é isso? É o cara que está lá com o Estado Islâmico, com a lâmina no pescoço dele, e fala, ninguém me tira daqui não. Eu é que quero passar por essa degolada aqui. Para quê? Porque se eu morrer como mártir, vou receber algo maior na ressurreição. Está aqui, muitos fizeram isso, está na Bíblia, gente. Então, se alguém for pego lá pelos terroristas, e os terroristas vão matar, gente, quando fala assim, vamos orar, fazer campanha, orar pela pessoa e tal, para ser sincero, eu não oro. Eu não oro. Ah, pode se escandalizar comigo, eu não oro. E se um dia eu for pego, não ora por mim não. Deixa me matar, deixa eu ser mártir, porque eu vou receber uma ressurreição superior. Está na Bíblia. Eu quero morrer por uma causa, gente. Se eu puder morrer pelo Evangelho, se eu puder morrer pela palavra de Deus, eu quero morrer pela palavra de Deus. Se o meu sangue pudesse ser derramado por causa disso, eu quero. Vocês acham que eu quero morrer no hospital? Aí sim, aí vocês vão lá orar para eu sair, tá? Se eu der entrada no hospital, daí vocês fazem jejum, oração, impõem as mãos, derrama óleo, para que eu levante e saia dali. Não quero morrer assim não. 5 minutos, pastor. 7. Que tem uma atividade das crianças. Vou encerrar. Deixa eu concluir.
Sabe o que faz a igreja perder a autoridade? É a busca pela satisfação das suas próprias cobiças. Porque Deus nos dá e nós perdemos quando nós queremos realizar e satisfazer as nossas cobiças e não buscamos o reino dele sobre todas as coisas. Quero fazer o que eu quero. E uma igreja, ela se torna idólatra quando ela começa a flertar com as coisas do mundo e com o diabo. Flertou com o mundo, já virou idólatra. A igreja flertou com o mundo, ela já está flertando com o diabo. É idolatria, gente. É idolatria. E hoje ela fala, não, nós não somos idólatras. Claro que tem idolatria na igreja. E a idolatria, a Bíblia chama de prostituição. Prostituição. O povo de Deus, quando faz idolatria, vai atrás de outros deuses, ela é uma prostituta. É assim que Deus chama o seu povo. Seus prostitutos estão se deitando com demônios. Ah, não, nós não fazemos isso não, nós não somos idólatras. Olha, sabe de uma coisa? A igreja que só fala de dinheiro, ela é adoradora de mamon, é prostituta. Uma igreja que manipula pessoas, oprime, controla, é adoradora de Jezabel, é uma prostituta. Uma igreja de falsas profecias, que só fala aquilo que o povo quer ouvir, é adoradora de Balaão, é uma prostituta. Uma igreja que não deixa seus filhos crescer, que sufoca, que não quer fazer com que os filhos sejam maiores do que os líderes, do que os pastores, os apóstolos, é adoradora de Moloque, mata seus filhos, é prostituta. Uma igreja que exalta a sensualidade, cultiva a sensualidade, é adoradora de pombagira, é prostituta. Uma igreja que exalta os homens, que quer que os homens sejam reconhecidos, é adoradora de Leviatã, é prostituta, está se deitando com demônios. Uma igreja que quer ter seu nome célebre, é adoradora de Nimrod, é prostituta. Uma igreja que só investe no seu próprio crescimento, que não vai aos povos não alcançados, e não dá pão para quem tem fome, ela é adora de si mesmo, é prostituta. Assim como a igreja do Antigo Testamento, que era Israel, se prostituiu, a igreja do Novo Testamento tem se prostituído com esses demônios. O temporal está chegando, gente. O temporal está chegando. E aquele que tem construído a sua casa sobre areia e acha que está tudo bem, vai descobrir que não está. Porque toda desobediência vai ser provada e a casa vai cair. A casa vai cair. Que o Senhor tenha misericórdia da gente. Agora Jesus, ele promete que ele está com a sua verdadeira igreja todos os dias até a consumação dos séculos. E a autoridade dele está não com toda a igreja, mas está com a igreja verdadeira, aquela que não se prostitui, aquela que não entrega a autoridade do Senhor para os demônios, que não negocia aquilo que recebeu do Senhor para satisfazer o seu ego e as suas cobiças e entrega a autoridade para Satanás. Só a igreja que não tem parte com o demônio é que pode exercer autoridade. Então que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. E vamos exercer autoridade, gente. E vamos exercer autoridade, não contra as pessoas, mas contra as obras de Satanás, contra o diabo, seus demônios e as suas obras. Porque eu estou denunciando esse evangelho prosperocêntrico, humanista, idólatra. Não são pessoas, isso é uma obra do inferno, doutrinas de demônios que tomaram a mente e o coração da igreja, e que nós precisamos limpar isso, denunciar isso, e pisar nisso, e retomar a autoridade para o nosso Senhor Jesus, e chamar o reino dele sobre as nossas vidas. Amém? Quantos concordam? Amém? Pastor, eu não vou fazer apelo. Não.
Mas eu quero sim que você tome isso para a sua vida. Receba isso e tome uma decisão. Tome uma decisão. O único apelo que eu tenho para dizer para você é: obedeça. Se você não tem lido a Bíblia, faz um propósito. Pode chamar as crianças, pastor. Faz um propósito. Leia a Bíblia todos os dias. E cada coisa que você lê na Bíblia, gente, não começa lendo Levítico, Números, porque você vai se confundir. Começa lendo os mandamentos de Jesus, os evangelhos. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia os evangelhos. Leia os evangelhos. E tudo que você vê nos evangelhos e que você não está praticando, comece a praticar. Decida obedecer. Mas para você obedecer, você precisa conhecer. E se você já está nesse caminho, se você já está fazendo isso, se você já está lendo, se você já está buscando o Senhor, se você já está orando, você está meditando na palavra dEle, então estenda as suas mãos para quem precisa entrar por esse caminho. Liberte pessoas, faça discípulos, não que sejam segundo a sua aparência, mas que sejam segundo o Senhor Jesus. E mais uma coisa, não ajude só espiritualmente a quem precisa. A melhor ajuda é a espiritual, mas Jesus não mandou ajudar só espiritualmente, mandou ajudar materialmente. O carente, o pobre, o necessitado, é obrigação nossa. É obrigação nossa, não é do governo, é nossa. É nossa, vamos ajudar. Tem muita gente pior do que a gente e nós precisamos ajudar. Amém? Quantos querem fazer um compromisso com o Senhor? Falar: eu vou estudar a palavra. Eu vou estudar a palavra e eu vou obedecer. Amém?